Sim, senhor. Está aqui ela, ministra da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, educadora, advogada, defensora dos direitos humanos. Está aqui para vocês, Damares Alves, senhoras e senhores. Aê! Maravilha, Damares. Pesada Damares. Esqueceu de falar, por favor, que eu sou a ministra mais bonita do Brasil. Aê! Ó, tá Olha, a Tereza Alguém Tereza tem Cristina dúvida? faz frente aí. A Tereza Cristina faz frente aí. Ela é a mais inteligente. Tendo a concordar, E aqui temos também a presença de Caio Coppola. Ó, menino Boa Cacá. tarde, Emílio. Tudo bem? Boa tarde, ministra. Ele tem essa carinha de menino bom. Isso. Né? Ele tem essa carinha Bom, Mas é doidão. Menino do na balada, presépio. viu, Damares? de bom garoto. Bom samaritano. Fala do seu Coppola. Olha, é um prazerzaço estar aqui, Emílio. Obrigado pelo convite. A ministra nem sabe, mas ela foi muito importante no começo aí dessa minha breve carreira, porque quando eu li, né, vamos dizer assim, as primeiras manchetes sobre a nomeação da ministra, eu via coisas do tipo: pastora, assessora de Magno Malta é nomeada por Bolsonaro. E aí eu comecei a atentar para como o jornalismo militante usa a linguagem, usa a língua portuguesa, né, para desprestigiar certos agentes políticos. Então vai usar a voz passiva, vai tirar protagonismo, vai usar a adjetivação de uma forma maldosa, inclusive incutindo aí um certo preconceito religioso. E foi um dos meus primeiros contatos com as sutilezas do jornalismo militante. Então fez parte assim da minha formação. Você quer falar mal do Morning Show de novo? Pelo amor de Deus. O Morning Show. Pelo amor de Ele Deus, vem aguentar aqui, duas ministra. vezes é difícil. Deixa eu falar sério. Essa rádio, ela tá uma confusão que a senhora nem imagina. Tá complicado. Ele vem aqui querer falar mal do outro programa que ele participa. Ele vem desabafar só, pô. Ele Tá vem agradável. desabafar Aguentar aqui. duas vezes é difícil, Caio. Você acha que tem isso mesmo? Você acha que tem essa guerra fratricida? Essa guerra entre os jornalistas? Bom, tal? você é um cara dos juros compostos, né? Então, um cara com uma visão liberal. Eu acho que a competição entre programas é muito saudável, né? Inclusive, eu sei que o Morning Show, que vocês estão chamando agora de Morning Choro, né? Isso. O Morning Show tentou trazer a ministra, mas ela não resistiu ao charme de Zuckerman, Gente. Marina, Obrigado. Morgado, Manteiga, Emílio, Sami, Alba e também Guga Noblar, que tá aqui, não foi Nosso anunciado. grisalhão. Causa de mim, ela veio. Guguinha. Então, quer dizer, Não, é uma competição saudável. Mantidas as aparências, né, Emílio, como você me ensinou, que a gente só fala mal das pessoas pelas costas, né, ministra? Não na cara, porque é muita falta de Beleza, educação. Caio, agora vamos pro break agora. Claro. Só um segundinho. Não vamos ficar com muita piada, não, que a ministra aqui tem pouco tempo e ela tem muito trabalho para fazer. Então, você concluindo, você acha que ela foi apresentada de uma maneira meio que... Pejorativa. Sim. Desde o primeiro momento, tem um comentário meu, gostaria de sugerir aí, ouvinte do Pânico, que procurasse sobre a campanha de difamação feita pelo site Caça-Clique Catraca Livre. Eles publicaram mais de 7 ou 8 manchetes num intervalo muito curto de tempo, coisa assim de 20, 24 horas, sobre a ministra, toda ela eivada de preconceito religioso, de noções pré-concebidas, e eu acho que assim, não há problema numa mídia vigilante, né? Eu particularmente sou adepto do otimismo vigilante, mas a gente tem que dar o benefício da dúvida ao agente público e aguardar ações antes de tirar conclusões precipitadas, né? Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que a gente está diante de uma pessoa extraordinária, com excelente coração e muito comprometida com a causa da mulher, da família e dos direitos humanos, ao contrário do que era preconizado por pessoas que conheciam ela há horas, né? Então eu acho que é questão de humanizar as relações mesmo, de dar oportunidade ao outro ser humano e de não olhar a vida com uma lente ideológica que te deixa cego de ódio para uma realidade que pode ser diferente do que você preconcebeu. Faz uma Agora, em nome da apresentação imprensa bonita, aqui, né? Mas só que todo mundo sabe que isso daí, ou distorcem ou não os fatos, mas o que você teve muita relevância na notícia foi quando você falou dos meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. Para não ter distorção dos fatos, e com a sua fala, eu gostaria que você falasse. Menino veste azul, menina veste rosa, mas veste lilás, branco, laranja, a cor que quiser. Naquele instante, eu precisava mandar aquele recado.
Não gostei que foi daquela forma, porque eu estava entre amigos, mas eu daria esse recado como tenho dado desde então. O que estava acontecendo no Brasil, gente? Talvez vocês não participaram disso. Não sei quantos de vocês são pais, têm crianças nessa idade. Estava acontecendo no Brasil um verdadeiro patrulhamento ideológico. Por exemplo, nós já tínhamos iniciativas apontando que nós não podíamos mais chamar meninas de princesas no Brasil. Ao ponto que nós tínhamos no Ministério da Cultura um projeto chamado Desprincesamento. Nossa. Eu nem sabia que existia essa palavra. E com dinheiro público, né? E com bastante dinheiro. Eram pessoas que iam a escolas, a shoppings, contar histórias, dizendo para a menina, tu não precisa ser princesa, tu não precisa de um príncipe. Nós não queremos a menina princesa fragilizada. E só que eles não combinam com a família esse jogo. Eles não falam para a família que estão fazendo isso. De repente, os pais são pegos de surpresa. Estavam sendo pegos de surpresa quando? Neutralidade na roupa, neutralidade no nome, neutralidade no brinquedo. Puxa, eu quero o meu quarto cor-de-rosa. Eu quero o meu quarto azul, eu quero o meu quarto colorido. Por que o patrulhamento? Naquele instante estava dizendo o seguinte recado. Gente, olha, vamos deixar criança ser criança, vamos acabar de tanta briga ideológica no tema infância. A infância está sob risco no país, chega de confusão. Menino vai vestir azul se quiser, menina vai vestir rosa se quiser, laranja, colorida, a cor que quiser. O recado foi esse. E é o que nós temos feito. Nós temos tentado trazer, inclusive, essa responsabilidade da família, a autoridade da família sobre os filhos. Os filhos não pertencem ao Estado, como alguns acreditam e defendem e pregam o tempo todo. Os filhos pertencem à família, o Estado podendo intervir quando essa criança estiver sob risco, quando essa criança estiver em prejuízo, mas a criança pertence à família. Era só isso. Vamos viver em paz. Eu acho que a forma como chegou a notícia, que virou esse barulho todo, mas os próprios que fizeram tanta crítica hoje começam a reconhecer que tudo que a gente queria era uma educação de qualidade e a criança sendo criança. Eu tenho uma dúvida, eu sou economista, eu penso muito em como fechar as contas financeiras do país, das pessoas, das empresas. Tem um projeto de licença maternidade de 1 ano, e de paternidade de 3 meses. A minha questão é simples. Vários países têm até algumas licenças de 1 ano para homens. Quem paga a conta? É o governo, são as empresas. Como que a gente fala? Porque se for as empresas, o que pode acontecer? Se eu sei que estão na fase, seja homem ou mulher, de ter filhos, eu vou fazer um salário menor, porque eu vou ter que ficar pagando 1 ano sem a pessoa trabalhar. Ou 3 meses. Então, como que a senhora vê essa questão? Primeiro, não tem projeto. Não tem nenhuma iniciativa nesse sentido. É mais uma fala que foi buscada, assim, de um contexto. Eu fui muito criticada porque estive na Hungria o mês passado. E o que eu fui fazer na Hungria? Eu fui representar o presidente da República. Por conta da cirurgia, ele não pôde ir. E eu fui ler o discurso dele, representá-lo num evento sobre família e demografia. Aí o que acontece? Fui muito criticada porque eu estava num país conservador, num país pró-família, e foi aquela crítica à ministra de Direitos Humanos num país conservador. Aí, na hora de responder, eu disse que bom que eu fui. E eu vi lá as políticas públicas para a família. Gente, é um país que investe em família. Nós temos que lembrar que a Hungria saiu de uma guerra destruída, e ela é a nação que é hoje. E qual foi o segredo? Investir em família. E eles têm diversos programas para a família. E um deles é a licença maternidade, que a mulher pode ficar ausente do trabalho até 3 anos. Não é que ela recebe o salário 3 anos. Ela tem a garantia de estabilidade por 3 anos. E aí eu estava explicando que quão lindo eu achei aquilo, quão extraordinário. E o repórter perguntou, e a senhora acha que idade seria, qual é o tempo seria o ideal? Como mãe, como mulher, não pari, tá? Mas como mulher, que acompanha a mulher, digo para vocês, e disse lá, 1 ano. Seria o ideal para uma mulher ficar em casa. Mas não é a realidade do meu país ainda. Quem sabe daqui a alguns anos, quando nós construirmos a nação que nós estamos sonhando, que não vai demorar muito, quem sabe daqui a alguns anos alguém apresente a proposta. Mas a ministra não vai apresentar esse projeto. E qual que seria a realidade do Brasil, você acha?
Para a senhora, qual que seria a realidade? Hoje nós temos 6 meses, né? E a gente sabe que mesmo 6 meses a gente encontra alguns empresários que questionam que é muito tempo. Hoje no Brasil a licença paternidade é muito pequena. Eu acho que poderíamos hoje dar para a gente aumentar um pouquinho mais dias o pai em casa. Quem teve filho aqui sabe a importância do pai estar junto, né? Pegar o bebê no berço. Espero que vocês tenham feito isso, levar no peito da mãe para mamar. Então a participação do pai nesses momentos é muito importante. Mas já dá para a gente pensar, Marina, em algumas coisas hoje. Por exemplo, o aleitamento. O aleitamento, já dá para a gente conversar com os empresários? Será que a mulher que está amamentando não pode sair 1 hora antes do trabalho? A gente não pode ter mais salas de amamentação nas empresas, creches nas empresas para a mulher ficar mais próximo? Já dá para a gente começar a conversar nesse sentido, mas o Brasil ainda está muito longe, infelizmente, Marina, desse sonho. É um sonho pessoal. Não é nenhuma proposta da ministra, tá? Ô, ministra, deixa eu perguntar um negócio para a senhora. Porque o que aconteceu aqui no Brasil? Mudou a fotografia do país. Hoje o Brasil ele é um país diferente. Depois da Lava Jato, a gente ficou diferente. O brasileiro mudou a nossa pega. Por isso que a Lava Jato é um negócio importante. Foi um marco ali pra gente. E agora mudou o pensamento também do cara que escolheu um presidente. A gente viveu muitos anos com o PT, com Lula e tal, que era o que eles chamam de progressista, que é o pra frentex, que é aquele negócio todo. E o povo foi lá e escolheu um cara conservador, que é a sua turma, que são os evangélicos e tal. Foi uma decisão do povo, democraticamente escolheu. Isso gera muita discussão em cima de muitas coisas, principalmente costumes, né? Essa coisa azul, tal, não sei o quê. E, sei lá, gay, minorias, tal. É uma confusão. A pauta de costumes. Isso. É uma confusão na nossa cabeça, porque tem uns que falam, não, aborto tudo bem, eu aceito o aborto, mas eu não gosto muito disso, tal. É confuso na nossa cabeça. Qual você acha que é a maior urgência? Você que está lá no Ministério, assim, dentro dos direitos humanos, da família, qual você acha que é a maior urgência? Porque se a gente ficar discutindo tudo isso, nós vamos ficar a vida inteira falando e atrasando. Eu acho que a gente tem que ver qual é a urgência do Brasil nesse momento. E que bom que você fez essa pergunta, Emílio, porque eu não faço essa discussão. Eu estou trabalhando muito e fico muito incomodada quando eu vou a um programa de rádio e televisão e as pessoas voltam a essas polêmicas e não perguntam coisas como você perguntou agora. Qual é a urgência? Nós temos o combate à violência no Brasil. Esse, para mim, é a urgência. Eu sou ministra da Família. Qual é o maior problema da família hoje, Emílio? É a violência contra a criança, a violência contra a mulher, violência contra o idoso. E nós vamos precisar unir forças e vamos precisar, Emílio, esquecer nossas diferenças ideológicas, partidárias, políticas. Por que será? A gente vai ter que se unir. Olha, do jeito que está e do jeito que estava não pode ficar. Nós já estamos avançando já, Emílio. O resultado, gente, já está em números. Os homicídios já diminuíram no Brasil. E vou dizer para vocês, eu lido muito com essa questão de mudanças. Eu estudo muito. O mundo todo está perguntando como é que pode, em 8 meses, a gente ter diminuído 22 a 23% o número de homicídios. Não existe na história do mundo uma mudança tão drástica como que aconteceu aqui no Brasil. Eu sei que os especialistas estão batendo a cabeça tentando entender. E você pode me perguntar, o que foi que vocês fizeram de extraordinário? Nós mandamos um recado para o bandido. Acabou a impunidade. A gente vai pra cima. Eu acho que esse recado chegou muito lá na base. Os homicídios já estão diminuindo. É feito só do governo Bolsonaro? Não. A gente tem aí também todo um conjunto dos governos estaduais, dos governos municipais. Diminuiu em muito o número de combate, de briga entre facções, e isso é atribuído ao governo passado, a uma política do Raul Júlio. Veja só. Mas não é agora. Eu não estou, Guga, eu não estou, Guga, tirando os feitos do governo passado e dos governos estaduais. Mas veja só, foi uma somação de forças e o governo federal tem muito a ver com isso. A medida do nosso ministro Moro no início do ano, que tirou esses líderes da onde eles estavam e mudou de presídio, a transferência, aquilo foi muito bem sucedido. A gente tem que reconhecer a questão também do pacote anticrime e a valorização da polícia e tudo que a gente está fazendo aí. Eu acredito, Guga, que é uma união de forças. Mas os resultados estão aí, gente. E tá no governo Bolsonaro. Então eu vou celebrar como feito do nosso governo também. Agora deixa eu falar pra ti, respondendo ele. Nosso maior desafio, Emílio, a violência.
E violência contra a mulher, violência contra a criança. E me permita, eu sei que tem pais aqui, e é hora de almoço, tem muito pai agora nos ouvindo. A gente vai ter que enfrentar a violência contra a criança no Brasil. Nunca as crianças foram tão atacadas como hoje. E a violência contra a criança, gente, elas têm se manifestado no Brasil de forma diversa. E das mais absurdas. E todo dia eu encontro uma modalidade nova de violência. Qual que é a maior violência que tem? A maior violência hoje, com certeza, é a violência sexual. Então, E nós vamos ter que fazer esse enfrentamento, e todo mundo junto. Ministra, dentro desse tema da violência sexual, você não acha que para combater isso, a melhor maneira não seria reforçando aulas de educação sexual? Você tem feito algumas declarações nesse sentido, por exemplo, uma muito polêmica foi aquela da calcinha. Você disse que algumas garotas eram estupradas porque não usava calcinha e até sugeriu construir uma fábrica de calcinhas. Tem certeza que eu disse isso? Se você não disse isso, toda a imprensa do Brasil mentiu. Então. Toda a imprensa do Brasil às vezes se confunde com o que a ministra maluquinha fala. Mas você nunca falou... Então, duas perguntas. Você nunca falou nada nesse sentido e você não acha que reforçar a educação sexual não é um caminho? Primeiro, educação sexual. A educação sexual ela é necessária, Guga. Eu defendo. E o presidente da República, a gente conversa muito sobre isso. É verdade. Nós não vimos nenhuma declaração do atual ministro, de mim, contra a educação sexual. O que eu fui contra, e se vocês pegarem muitos vídeos meus do passado, era a forma como a educação sexual estava se processando nas escolas. Pessoas sem preparo algum falando do tema com criança. Por exemplo, Guga, vou dar só um exemplo. Eu encontrei em Nilópolis uma cartilha que foi distribuída para crianças de 13 anos, 12, 13 anos, que na capa da cartilha tinha 4 homens fazendo sexo ao mesmo tempo. Nossa. Tá no YouTube, Surubão. gente. Procura aí. Cartilha Nilópolis. Procura. O nível. Então, assim, era aquele material que a gente questionava. Isso não é uma exceção? Não. Tinha muita coisa no Brasil acontecendo, Guga. Muita coisa. Eu sou educadora, eu tava lá. Eu tava nos bastidores, eu acompanhei, eu ouvi os pais, eu andei o Brasil. Tinha muita coisa ruim acontecendo. Mas a educação sexual tem que acontecer nas escolas. Da forma correta, obedecendo, gente, à especificidade das idades. Por exemplo, me permita trazer a minha história aqui. Eu fui barbaramente estuprada aos 6 anos de idade. Eu sou vítima da violência sexual. Eu sou vítima da violência contra a criança. No dia que eu estava sendo abusada, naquele primeiro momento, minha imagem é muito ruim quando eu lembro e não é fácil para mim me expor. É doloroso e paguei um preço quando me expus, mas já que eu fui exposta, eu vou falar. Naquele instante, se eu soubesse o que estava acontecendo comigo, eu teria gritado. Mas eu nunca tinha sido orientado sobre isto. Eu vinha de um lar cristão em que se falava de Deus, anjos e glória e céu. Era isso. Meu pai é um homem extremamente bondoso, generoso. A minha mãe era extraordinária. E, de repente, um pastor que estava hospedado na minha casa, ele foi o meu agressor. E qual é a cena de uma menina de 6 anos? Um homem que eu amava em cima de mim me machucando. Eu não sabia o que era aquilo. Se eu tivesse sido orientada, tipo, este lugar aqui é íntimo, ninguém toca. Aqui embaixo é íntimo, ninguém toca. Se alguém tocar, grita. Eu teria gritado. Se tivesse me empoderado para me defender, eu teria me defendido. Então, quando eu falo da educação sexual, eu falo nesse sentido, da forma certa, com o material correto, com as pessoas certas, falando de educação sexual para a criança. E, inclusive, para empoderá-las, para se defenderem. Eu defendo isso. E já está acontecendo. Nós já temos muito material bom chegando para análise, para avaliação, e a gente vai conduzir isso de uma forma Ministra, muito madura. se eu puder complementar, falando... A sua calcinha aqui, teve ou não teve? Que o Brasil inteiro falou disso. Sim, eu usei essa frase. Eu não sei se vocês sabem, nós estamos trabalhando com a Ilha do Marajó. E a Ilha do Marajó, para nós, ela é um grande desafio. Eu acompanho tudo que acontece na Ilha do Marajó há anos. Eu estou no Congresso Nacional, gente, há 22 anos. Eu trabalhei com a bancada do Pará, eu fui assessora na bancada do Pará. Então, eu conheço muito a história da Ilha do Marajó. E quando a gente trouxe a proposta para o Ministério da gente fazer o enfrentamento ao abuso sexual na Marajó, a violência contra a mulher, tudo que acontece naquela região, todas as violações de direitos, um juiz me procurou e disse o seguinte: ministra, cada um me contava uma história, por que tem um abuso lá? Aí veio alguém falar, é cultural. Eu não aceito que abuso seja cultura no meu país. Abuso não se justifica, Guga. Abuso não se minimiza, não se explica e não se relativiza. Então, eu reagi, não é cultural. Aí vem o outro falar assim, ministra, é por causa da fome.
Se for por causa da fome, vamos levar comida. Aí veio um juiz, disse que fez uma pesquisa, inclusive eu estou poupando dizer o nome dele, ele queria gravar um vídeo, eu não deixei porque ele vai entrar numa polêmica que é minha. O problema é comigo, não é com ele. E ele disse, fizemos uma pesquisa, em virtude das meninas estarem o tempo todo sem roupa, os homens começam a olhar e cobiçar. E eu me irritei com aquela afirmativa. Não se justifica o abuso dizendo porque elas não têm calcinha. E na hora que eu estava falando disso, indignada, se é fome eu vou levar comida, se é falta de calcinha eu vou levar, mas eu vou fazer o enfrentamento. Pegaram só essa frase. Eu estava indignada. E você entendeu? Pegaram essa frase como sempre virou o que virou. Ainda silêncio, sobre violência sexual. Espiral do silêncio. Na década de 70. Sabe o que é espiral do silêncio? Mas... Tenho noções vagas. Você assim. tem noções ou não? Você não tem nada, garoto. Você não sabe? Mas, ó, pelo menos você sabe. Espiral do silêncio é o seguinte. É assim, titica na cabeça. Espiral do silêncio é vamos queimar a ministra? Vamos. A gente começa a falar mal, ela fica quieta e a gente... patrulha. Mas né? aconteceu uma coisa boa com relação à polêmica. O Brasil descobriu que a Ilha do Marajó existe. Pessoas estão indo para o mapa buscar onde existe. E ela existe e as suas mazelas existem e a gente vai fazer o enfrentamento. Eu queria fazer uma breve observação sobre a questão da educação sexual nas escolas, porque existe uma tentativa de jogar uma pecha no conservadorismo, como se fosse, vamos dizer assim, uma visão obscurantista ou retrógrada, uma visão de mundo fanática. E se você pegar até a declaração do líder de uma instituição conservadora, como é o caso do Papa Francisco, ele diz o seguinte: ele é a favor da educação sexual nas escolas, mas educação sexual objetiva, né? E ele usou essa expressão, sem colonização ideológica. Então você vai ensinar para as crianças, para os jovens, o que é o aparelho reprodutor, qual que é a sua função fisiológica, vai explicar como que se dá, né, obviamente, o ato sexual, esse tipo de coisa, e prevenir violência e toda a sorte de ocorrências que podem rolar sem conhecimento de causa, por exemplo, gravidez indesejada, esse tipo de coisa, só que sem colonização ideológica. Isso pode perfeitamente entrar no currículo científico, até porque isso é matéria de biologia. Mas é difícil. É uma paróquia difícil. É um lugar ali, bicho. Mexer costume é um negócio difícil, feminista. Não tem que mexer, tem que tratar cientificamente. Mas é difícil. Emílio, eu fui aluna de educação sexual dos 12 anos, 10, 12 anos, e lidei com isso sendo cristã e de uma igreja extremamente radical, eu era uma igreja pentecostal, lidei com isso com muita sabedoria e me lembro a minha turma toda lidando com isso. Mas houve de fato, gente, acreditem, eu tenho um material, eu posso distribuir com vocês, posso compartilhar, houve exageros. Por exemplo, uma menina de 8 anos pegar um pênis de borracha na mão, sem o pai saber que ela vai passar por essa atividade e colocar uma camisinha. Temos muitas imagens sobre isso que aconteceram no Brasil. Então, na verdade, Emílio, eu sempre digo, gente, o jogo não foi combinado com a família. E se a família deixar, permitir, se foi essa forma que a família fala de sexo com criança, tudo bem. Mas não é a maioria da família brasileira, não é a realidade da família brasileira. Mas a família também é responsável nesse aspecto, porque leva para a escola e fala, ó, resolve aí com o orientador. Terceiriza o problema, resolve aí com a criança, entendeu? Por isso que vem agora o Ministério da Família, para a gente fazer esse diálogo com a família, a gente resgatar o papel da família. Eu acho que a educação sexual tem que começar a ser falado com os pais em casa. Trabalhar isso com os pais. Aí tu vai perguntar, Marina, mas no Brasil em que as pessoas, o nível cultural, dá pra gente fazer esse trabalho. Vai demorar? Vai, mas a gente consegue conversar com a família sobre a responsabilidade dela na educação sexual do filho. E por que um hospital não pode notificar a violência contra uma mulher? Marina, isso realmente, nós vetamos essa lei, foi a recomendação do nosso ministério, mas não foi o nosso ministério. Nós tivemos o recebimento de inúmeros estudos, por exemplo, a Associação de Feministas de Ginecologistas nos procuraram, mandaram relatório. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo fez parecer. Todos que trabalham com a Rede de Proteção da Mulher entendem o seguinte, que poderia acontecer uma violação de privacidade. Tem mulher que não quer fazer a denúncia. E se o médico ultrapassar esse limite, o médico está quebrando a questão da relação de confiança entre ele e a mulher e pode estar expondo a mulher a mais risco. Por exemplo, pode ser uma mulher que está preparando toda a sua fuga de casa com seu filho, seu advogado já entrou com uma liminar, ela está com tudo pronto, então, de repente, o médico notifica, a Secretaria de Segurança acha que tem que mandar a delegacia lá, a polícia lá, e toda essa preparação pode ir por água abaixo.
baixo. Então, a rede de proteção entende que essa não é a medida mais correta. E nós ouvimos a rede de proteção na hora da gente elaborar o nosso projeto, o nosso parecer. Ministra, a senhora também é conhecida por batalhar aí para não ter muito gasto do dinheiro público, né? E eu acompanho o Instagram da senhora e vi que a senhora foi atrás aí de umas aeronaves abandonadas pela FUNAI, que tinham somado aí 3 milhões de prejuízo. Vergonhas. Não estava usando para atender os índios. Eu queria saber como está esse caso e da FUNAI também, né? Logo imediatamente a FUNAI sai do meu ministério, não é mais da minha atribuição, que eu lamento muito. Sim. Eu acho que o lugar da FUNAI é no Ministério dos Direitos Humanos. Claro. É comigo. E aonde foi realocado? Ela voltou para o Ministério da Justiça. Tá. Mas aí que tá. Esse Ministério da Justiça não é o Ministério da Justiça do passado, gente. Ele é diferente. Ele é Justiça e Segurança Pública. Verdade. O ministro Moro foi convidado verdade. para combater o crime, Sim. para fazer enfrentamento à corrupção. Manter a Então, senhora. quando foi construído os ministérios, 2 mecanismos saíram da justiça, que foi a FUNAI e a Comissão de Anistia. Eles não comportavam mais lá. Não tinha como o MJ cuidar de índio e de anistiado. Sim. Qual é o ministério ideal? Direitos Humanos. Veio para cá. E aí eu comecei a buscar tudo que estava acontecendo de errado na FUNAI. E eu sabia que tinha muita coisa errada, porque eu há mais de 30 anos trabalho com a questão indígena. E eu sempre fui uma crítica à FUNAI, aos desmandes da FUNAI. Então, na hora que a FUNAI veio para mim, vou abrir as caixinhas. Só que eu não imaginava que era tão ruim. Por exemplo, sabe quanto que é o aluguel mensal da FUNAI em Brasília? A FUNAI está, gente, num prédio de vidro, a coisa mais linda, é o edifício Parque, o Corporate, que fica em frente ao Parque da Cidade. Um edifício lindo, com catraca, tem que se identificar de forma digital, e a FUNAI fica, acho que, no 3º andar. Vocês conseguem entender um índio subindo no elevador, colocando digital? É complicado. Aluguel mensal, 1 milhão por mês. Nossa. E aí, o índio com dificuldade para acessar a FUNAI. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu queria, devolver o prédio. Aí, quando fomos conversar, tinha um contrato de aluguel de 5 anos. Nossa. Aí o cara disse, tem uma multa. Meu Deus, que multa. Aí eu vou contar uma coisa pra vocês, que ninguém tá nos ouvindo, né? Não. Quase ninguém. Eu precisava ser expulsa. Aí os índios começaram a dar trabalho no condomínio. Eles não sobem elevador, eles vão pela escada. Aí eles começaram a fazer xixi na escada. Eita. Aí eu É igual a Paris. vou proibir índio de fazer xixi? Não. Não incentivei, gente. Por favor, não olhe pra mim desse jeito. Você viu o índio Aí- fazendo xixi? Tem sérias dúvidas. Sérias Eles dúvidas. começaram, aí Quanto a começou isso. a ter problema com o condomínio, os outros escritórios, o cheiro. Acabou a multa. Resultado, aí o homem parece que queria me procurar e Cancelar a multa oferecer, aí. mas eu ia cobrar multa. Era eu que ia cobrar. Mas não deu tempo, eles estão lá, eu creio que o ministro Moro vai tirar a FUNAI de lá, é muito caro. Essa era uma... mas tem os aviões. Tem o lance do avião. Aí eu descobri que nós tínhamos aeronaves que estavam alguns em pátios particulares e outros em pátios públicos. E eu fui atrás, eu queria saber por que essas aeronaves estão paradas. E foi uma tristeza para mim descobrir que era verdade. Nós tínhamos aeronave, gente, que já... Por exemplo, eu cheguei no aeroporto lá do Rio, nesse aeroporto, quando eu cheguei lá, os administradores do aeroporto disseram o seguinte, não sabemos como esse avião chegou aqui. Não sabemos o ano, o dia, a data. E se ele veio rebocado, se ele veio voando, esse avião está aqui há muito tempo e é da FUNAI. Aquele avião, gente, ele tinha uma capacidade para 12 pessoas. Um avião espetacular. Ele ia para o leilão por R$1.000. Motor roubado, turbina, Mas era um só, desapareceu ministra? tudo. Era um só? Ou eram vários? Não, né? eu encontrei, nas minhas andanças, eu encontrei 8 aviões. Mas parece que eram 12 no total. E quem é Aí eu responsabilizado por Ô, isso? ministra, tudo? por que o Estado cuida tão mal dessas coisas? Por que o Estado não consegue Veja resolver, De quem é a responsabilidade esse disso aí? problema? Por exemplo, As sempre que o engrenagens Estado- da máquina. Sempre que o Estado ele quer tomar conta de alguma coisa, dá merda. É. Sempre. Deixa eu te Desculpa contar uma falar, coisa. Nem tudo que acontece no Estado é corrupção, Sim. mas é má gestão. Ineficiência. Então, mas por Ineficiência. que, ministra? Especialmente porque a rotatividade é muito grande. Então, hoje, tem um ministro lá, ele nomeia todo um corpo,
ele nomeia todo o ministério. Esse ministro cai, essa turma toda cai com ele. Essa rotatividade nos órgãos públicos, ela é muito prejudicial. Porque aquele começou um projeto, o outro não vai dar sequência. Por exemplo, o aluguel da FUNAI. O Moro vai fazer isso, ele vai continuar com isso, porque eu estou acompanhando. Estão alinhados, Estamos alinhados, estamos trabalhando nisso, entendeu? Mas assim, não era o que a gente via. O que eu encontrei de projetos iniciados e não finalizados, o que eu encontrei, por exemplo, aquele que deixou o avião lá naquele aeroporto do Rio, não comunicou a administração. E foi indo. Aí um fazia relatório, na hora de assinar era exonerado. Nós temos um corpo de servidores de carreira, concursado, mas o número de servidores comissionados no serviço público, ele é muito grande. Então, a não continuidade. Então, nem tudo é corrupção. Ganha o dobro do que a gente, né? Saiu agora ganha a notícia. Muito bem. Ganha o dobro. Qualquer Ganha função que você tenha no privado, sim, no ganha público muito é o dobro. O Paulo Guedes ganha falou... muito bem. O serviço público O paga bem. que eu disse? O que eu falei? O serviço público paga Paulo bem. Guedes falou que nos últimos anos, o salário dos funcionários públicos subiu 50% acima da inflação. Então, quer dizer, o país está uma draga, a gente está numa crise, e o cara não só teve a inflação, como 50% a mais. Aí não dá, né, Emília? Aí também não tem bolso. No caso dos aviões, eu instaurei um procedimento administrativo, foi dado continuidade, já foi liberado o leilão, vamos ter que fazer o leilão, e vou questionar, mandei que questionasse, o Moro vai continuar, os aluguéis do pátio. Porque nós tínhamos hangar que era particular. Nós tínhamos um hangar que estava querendo cobrar R$700 mil de uma aeronave, que estava lá há anos. E tem investigação e tem gente que pode ser punida por isso? Tem sim. No processo administrativo, a gente vai ser apuradas as responsabilidades. Ótimo. Mas isso é só um pouquinho. Um pouquinho, né? É uma amostra de A tudo ponta que eu do tenho iceberg. lá. Vai pro break. Muito Meu bem, nome, meu nome foi citado, então Peraí, espera só a pergunta no segundo Isso. bloco. Eu vou pro break agora, daqui a pouquinho a gente volta. A ministra está aqui com a gente, Damares Alves. Mande a sua pergunta. Caio Coppola também está aqui, todo conservador. Conservador na Jovem Pan e liberal na balada. Bom Aliás, saber. Liberal depois da meia-noite. Sobre o super tema que o Sami trouxe aqui pra gente, né? Já está se falando uma grande reforma administrativa. Break, você não ouviu? Não, mas eu break. queria Aqui não é morning show, duas então. leituras, Tá recomendar. vendo, Emílio, como é que é O difícil? Fernando Palestra. Depois da turma falar, vocês cortam o Caio. Modesto Carvalhosa e também Bruno não para, Garchagen, meu. vamos Fã lá. clube dele vem depois. Fala. Fica O cortando. Emílio As Corta. perguntas dele é tipo tá faroeste vendo como é caboclo, difícil, meu. Emílio? 8 minutos. Emílio Mãos de podcast, Tesoura. pô. Não é Emílio Mãos podcast. de Tesoura. Mande as suas perguntas Mãos pra de ministra. tesoura. Ministra tá aqui, ministra Tá vendo da como é Mulher. difícil, Emílio? Ó treta. Esse ministério falar não é sobre- fácil, não. Não Filho é. Johnny Depp. Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. E tá Daqui a de azul. pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre. Temos aqui uma ministra de Estado, a ministra Damares está aqui com a gente, batendo um papo, conversando com a gente. Ela, que também é conhecida como a ministra maluquinha, é isso, ministra? Doidinha. Mas, ó, sou doida pelas crianças Então, do Brasil. Mas deixa eu perguntar um negócio. Polezeira. Você me parece uma pessoa simples. Eu também sou do interior. Eu sou um cara meio simples. Tenho assim, ó, unhas com barro atrás, assim. Uma pessoa do interior. Calo na mão. Sabemos todos. Uma pessoa do interior, uma pessoa do... Os descamisados e pés Não, não. descalços. Peraí. Calma aí. Uma pessoa, vamos dizer assim, um pé vermelho autêntico. Sim. E eu entendo da simplicidade das pessoas. O Jair Bolsonaro, ele era uma pessoa que ele representava bem os caboclos do interior. Os caboclos da minha... que eu Lá de Eldorado conheci. Paulista. Que é aquele jeitão, aquele jeito tal. Chineleira. Nós colocamos ele na rua agora para analisar essa situação e vamos ver o que o povo está achando. Opa. Boa. É isso? Então, por exemplo, pode soltar aqui agora para a ministra o nosso Jair Bolsonaro. Por favor. Olá, prezados amigos do Pânico na Rádio. Aqui, Jair Bolsonaro. Olha só, estou aqui no coração da Paulista em busca de um partido novo. Eu vou atrás de qualquer xing-ling que eu achar aí, mas na verdade partido novo não dá, afinal de contas essa história aí é do Amolindo e de laranja já deu. E no tocante, a ministra Damares, que está bem representando o meu governo aí hoje na bancada. Vou perguntar diretamente para a voz do povo, para o afegão médio, o que eles estão achando aí da performance da minha ministra?
Tu conhece a minha ministra Damares? Conheço. Eu já vi falar. Damares. Ministra dos Direitos Humanos. Ah, sua ministra. A que é doidona lá, aquela que falou algumas coisas, né? É, que ela disse que menino tem que vestir azul e menina rosa. Presta atenção, pô. Não, essa aí é uma frase polêmica, não é? Cada um tem a opção que deseja. Eu não tenho preconceito. O que tu acha disso daí? Cada um, cada um. Não, cada um escolhe o que quer. Pô, é o Denzel Washington aí. Tá usando alguma roupa azul aí? Não. Eu posso ver ou não? Não. E o que tu acha aí da ideia de destinar 100 milhões de reais para o ministério dela? A Miriam Leitão tá questionando isso daí lá na Bobo News. A Miriam Leitão, ela é uma jornalista famosa, né? Desde a época da ditadura. Ela tem a sua história, eu tenho que respeitar a opinião dela, só isso. Mais uma opinião meio isentona aí, mas tá valendo, tá ok? No tocante ao fato que ela disse que a boneca da Frozen é portadora de lesbianismo, que ela cola o velcro. Tu concorda com isso daí? Não, não acredito não. Isso aí é muito esquisito. Mas por que esquisito? Porque isso não é verdadeiro. Tudo que ela fala eu concordo. Mas por que isso daí? Tu é canino, que tu acredita em tudo que sai da boca dela? Que história é essa? Au. Positivo, velho. Ela falou, ela tem razão. Olha só, é a minha militância aí. Vamos cantar aqui comigo então. Let go, eu preciso de um partido. É isso aí, Emílio, todos vocês aí. No tocante a Damares, os populares aí tiveram opiniões divididas. Mas você, Damares, bem faz parte da grande família Bolsonaro. Afinal de contas, você é a nossa beisola, tá ok? Valeu, Damares, um beijo pra vocês. Valeu, Brasil, nossa, tamo junto. Aí está, Muito Jair bom, Bolsonaro. muito bom. Aí, ministra, você vê que a turma acha você doidona. Sim, Bela sim. matéria. Uma singela homenagem. Obrigada. Hein, ministra? Sim, mas assim, acho maluca, mas não é a Damares. É a ministra do Bolsonaro. É. Eu acho que qualquer pessoa que estivesse no meu lugar. Vamos lembrar o seguinte, gente. O presidente Bolsonaro foi eleito num tripé: economia, combate ao crime, combate à corrupção e valores. Aonde estão os valores? No nosso ministério. Então, assim, chamou muita atenção, qualquer pessoa que estivesse no meu ministério, eu acho que estaria sob esses ataques. E tá aí. Mas de uma coisa eu estou muito feliz. Nunca se falou tanto de direitos humanos no Brasil como hoje. Eu sou a terceira ministra mais conhecida no Brasil e acho isso ótimo. Eu virei celebridade, eu passo na rua, as pessoas Então, me cumprimentam. tem recebido? Algumas mas a maioria me abraça. E estamos conversando sobre direitos humanos. E isso é muito importante, gente. Não se tinha esse discurso com o povo, não se falava com o povo sobre direitos humanos como estamos falando Então, hoje. é bom trocar uma ideia. Mas tem um detalhe aí que eu acho que é... Tem um detalhe fundamental que eu acho que é aí, porque é o seguinte... Por que os caras escolheram o Bolsonaro? Primeiro foi porque a segurança. Tava uma zona, aquele programa do Datena, aqueles caras saltando na rua, violência, você com medo de sair de casa. Aquele foi uma... Aí veio o ministro Moro, o pacote do Moro. Aí teve o negócio da ação no Rio de Janeiro, de enfrentamento ao bandido. Você falou que caiu a criminalidade e tal. Só que aí surge um grande problema, porque fala, não, beleza, vamos enfrentar o bandido? Vamos. Mas aí surge aquele negócio. A polícia serve para quê? Para matar o bandido ou para cuidar do cidadão? Aí a gente fica no meio. E aí o cara normal, o afegão médio, como a gente chama, ele não sabe, porque é lógico que a gente não quer bandido, mas também a gente não quer uma polícia desse jeito, com essas ações que acontecem no Brasil inteiro, porque é complicado, a paróquia é complicada. E aí, como é que vai ser o negócio? Olha, e como é que uma ministra de Direitos Humanos vê tudo isso, né? Deixa eu dizer para vocês, o primeiro e o maior de todos os direitos humanos é o direito à vida. E ele estava sendo violado no Brasil. Nós precisamos fazer essa discussão, precisamos conversar. E qual é o mecanismo que a gente tem aí hoje para proteger a vida? É essa polícia que está aí, despreparada? Algumas vezes sim. É culpa deste atual governo? Não. Isso vem, essa história vem. Há muitos anos. Há muitos anos. Agora, o enfrentamento à violência precisa ser feito. E é o que a família brasileira quer. Se a família não quisesse isso, não teria eleito o Bolsonaro. E nós precisamos fazer este enfrentamento. Agora, estamos enfrentando tão somente ali com policial, com cacetete na mão, gritando, berrando? Não. Nós estamos apresentando outras propostas também. Por exemplo, Emílio, a violência contra a mulher, que diz respeito à minha pasta. Como nós vamos acabar com a violência contra a mulher no Brasil?
nós vamos ter que fazer uma grande revolução cultural no Brasil com relação a esse tema. De que forma? Nós vamos ter que ir para a escola. Eu não encontro, se vocês me tiverem uma outra alternativa para a gente fazer o enfrentamento à violência contra a mulher, me passe. Temos excelentes projetos dando certo no Brasil, mas eu acredito que da forma macro, nós vamos ter que trabalhar a educação. Nós vamos ter que conversar com a próxima geração sobre a violência contra a mulher. Nós vamos ter que falar com o menino lá na escola, cada vez mais cedo, sobre a violência contra a mulher. E aí me questionaram e riram quando eu falei que vou ensinar o menino a levar flores, que vou ensinar o menino a abrir a porta do carro. Tá certo. Vou. Mas eu não quero que ele abra só, Emília, a porta do carro. Eu quero que este menino abra a porta da empresa quando ele for empresário para a mulher. E que ela tenha igualdade de salário lá dentro. Eu quero que ele abra a porta do partido. A gente tem medo, ministra. Se a gente abrir cagão. A porta, a gente perde os... Mas eu tenho uma pergunta sobre educação. Você não sabe o medo que a gente assim, tem. Nós estamos apresentando, só terminando, nós estamos apresentando também excelentes alternativas de combate à violência. E a gente está mostrando isso para o Brasil. Todos os ministérios estão trabalhando nessa área. E o tema violência, gente, é a nova forma de governar, a forma Bolsonaro de governar, a transversalidade do tema. Todos os ministérios trabalham com o tema violência dentro da sua atribuição. Eu tenho uma pergunta sobre vida, educação. Na verdade, são duas em uma. Primeira, se a escola, no seu entendimento, deve estudar Darwin, a teoria científica da evolução, ou se deve, que vai contra, de certa forma, os princípios cristãos disso. E a segunda, você tem fertilização in vitro, e os embriões que não são fecundados, eles são desperdiçados. Se a senhora não acha que isso poderia ajudar a pesquisa genética em células-tronco, como já salvaram alguns casos? A lei de biossegurança já foi aprovada e já estabelece regras bem claras com relação à manipulação de embriões no Brasil. Essas regras já estão estabelecidas. Não vou apresentar nenhuma proposta nesse sentido. Quanto ao criacionismo, é mais uma fala minha distorcida. Eu não defendi essa bandeira, mas entendo que existe uma corrente científica, tá, que defende o criacionismo científico. Qual que é a corrente? Cientificismo moderno. Existe sim, existe muito cientista. Não, eu estou perguntando qual, que eu não conheço. A própria corrente, o criacionismo científico. Existe o design inteligente. Mas quem é o autor que fala disso? Muitos autores. Você já ouviu falar de design inteligente? Inclusive vai ter agora aqui em São Paulo um congresso nacional de cientistas que defende o design inteligente. Esses cientistas que parte do seguinte ponto, nem tudo nasceu do nada. Tem alguma coisa o Big aí Bang, por trás. ou tá errado? A evolução científica, tá? O criacionismo científico. Criou-se, mas evoluiu. Então, existem correntes científicas nessa linha e eu não conhecia e vou dizer para vocês. Eu não conheço. A partir dessa polêmica, vou eles me procuraram, estou estudando, isso. estou lendo e estou encantada. Agora, não, só para liberdade na escola de falar sobre isso. Não, eu vou procurar, que eu não conheço mesmo. Para mim, o Big Bang vai ter um congresso aqui então de seria design bom inteligente. Você dá uma estudada, aprende com o Caio Coppola. Porque pra você sentar no banquinho. O cara fez Harvard no cara só estudou a primeira página. Entrevistando a ministra do Estado. Fica aqui no Nasdaq da Eu fiz minha lição e acredito que é ótimo ela poder explicar essas polêmicas, que aí todo mundo tem um entendimento. O Coppola tinha uma pergunta que para os ouvintes também não ficarem me xingando, que agora xingar é uma... Tem os maves do Coppola. Sejam generosos aí, eu queria falar para os robôs e convertidos serem generosos aí com o Emílio. Não, na verdade eu queria... Caio, só um instantinho. Eu sou presidente nacional da Associação das Mulheres Solteiras Encalhadas. E eu preciso dizer para as mulheres das solteiras encalhadas, o Caio é lindo. Tá soltinho ainda, Mari. Tá querendo. E ele vira liberal depois da meia-noite. Né? Leva ela na rave, no karaokê, vai ser maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta sobre a percepção das nossas lideranças políticas em relação ao nosso povo mais humilde, mais vulnerável. Eu peguei um trecho aqui de um artigo do Boulos, é bem breve. Ele diz o seguinte: a esquerda, eu estou falando do Guilherme Boulos, né, líder do MTST e um ícone da esquerda contemporânea no Brasil. Por favor. Abre aspas. A esquerda acomodou-se nas instituições e perdeu as periferias, deixando espaço para o avanço neopentecostal.
percebe-se, né, o que a gente depreende dessa fala é que a esquerda vê a periferia como um exército de militantes em potencial, né, como se ele pudesse ser tutelado, como se ele pudesse ser guiado, conduzido como gado, e vê os evangélicos como concorrentes nessa missão, ignorando completamente as motivações filosóficas e religiosas, indo só para a questão política. Eu queria saber como a senhora responde esse tipo de visão de mundo, né, no caso do Guilherme Boulos, e esse preconceito velado contra o público evangélico. O Caio, parte da perseguição que foi orquestrada contra mim, está aí uma demonstração de um grande preconceito religioso no Brasil. Talvez se eu não fosse pastora, seria perseguida como qualquer um que assumisse esse ministério, porque a esquerda acha que ela é a mãe e o pai dos direitos humanos, ela se sente a protetora dos direitos humanos, a única, ninguém pode falar em direitos humanos, porque a bandeira é dela. Qualquer um que viesse com essa linha conservadora seria muito atacado, mas parte dos ataques a mim foi por um grande preconceito religioso, por eu ser pastora. Como ser pastora e neopentecostal me tirasse capacidade de raciocinar, capacidade de liderar, capacidade de estar administrando, estar ali na frente de um ministério. Então, assim, esse preconceito religioso existe no Brasil. Nós evangélicos somos realmente desrespeitados muitas vezes, somos perseguidos. Gente, ó, eu vou em reunião... Você acha que é preconceito mesmo? Agora todo mundo me conhece, mas eu ia em reunião, por exemplo, tinha a plaquinha lá, doutora Damares, advogada, tá? Eu falava, todo mundo ouvia. Mas se alguém na mesa dissesse assim, ó, segundo a pastora, tudo que eu disse caía por água abaixo. Então, às vezes eu trago números, eu trago dados, trago estatística, mas quando ouvem, a pastora está falando, não vale o que ela disse. Mas, ministra... não vale, ela é uma pastora pentecostal. Então, existe isso, Guga, isso é forte no Brasil, isso acontece, eu sinto isso na pele todo dia. A pastora não pode ser ministra de Direitos Humanos. Por que não pode, gente? Por que não pode? Então, isso existe. E de que forma nós temos que lidar com isso? Do jeito que eu estou fazendo. Mostrando trabalho. Mostrando que a gente consegue administrar aquele ministério. Mostrando que nós somos preparados também. Então, é dessa forma que eu vou lidar. Com resultado, com muito trabalho. E estou trabalhando muito, gente. E vocês não têm ideia de quanto estou... E tenho grandes desafios. Eu queria falar sobre eles se tiver um pouquinho aqui de tempo ainda. Mas, ministra, a senhora acabou de misturar um pouco religião com a sua pasta ao defender o design inteligente, por exemplo. Você não acha que você acaba passando, às vezes, uma imagem um pouco de uma pessoa que mistura, que é um pouco fundamentalista religiosa? Não é por isso que surgem essas críticas? Olha, veja só, eu queria que alguém pegasse todas as portarias que eu assinei, todos os decretos, todos os projetos e mostrasse ali um conteúdo religioso. Na minha fala, quando eu sou provocada, eu vou dizer, não, eu não acredito no criacionismo, eu estaria sendo hipócrita e negando a minha fé. Na minha fala, em momento algum eu vou negar a minha fé. Eu tenho muito orgulho da minha fé. Eu tenho muito orgulho do meu Senhor, nunca vou negar. Agora, na minha atuação como ministra, peguem, gente, as portarias, as ações, o que tem de conteúdo religioso ali. O conteúdo religioso vem num debate como esse. O conteúdo religioso está vindo nas entrevistas. Sim, então... Mas na atuação do dia a dia, vai lá, vai acompanhar meu trabalho. Então, o que está acontecendo? Mas eu quero que me pergunte, porque todas as vezes que perguntarem, eu vou responder. Sou terrivelmente cristã. Então, mas você acha que tem uma distorção na fala? Ministra, deixa eu perguntar um negócio de cunho filosófico para a senhora. Por que a senhora acha que as pessoas não valorizam a filosofia cristã hoje em dia? Por que surgiu isso de um tempo para cá? Que parece que a pessoa que acredita em Deus, que tem sua fé, sua religião, a sua... Sei lá como é que eu vou chamar isso. Sei lá, acreditar em alguma coisa, acreditar no Deus cristão ou CPT. Por que aconteceu isso? Porque naturalmente, Emílio, nós estamos com os desfavorecidos, com os pobres. Nós estamos nas periferias. Então, por estarmos lá, nos julgam sem cultura. Mas o que é? Quando você pensa no cristianismo, no ícone do cristianismo, você vai lembrar de quem? Madre Teresa de Calcutá. Que é onde ela estava? Lá com o pobre, com quem não tem cultura. Então, rotula ela como apenas uma mulher solidária, bondosa, caridosa. Nós estamos lá, por estarmos com os menos favorecidos, somos rotulados como pessoas sem cultura. Mas não somos. Caio, nós temos, Emílio, nós temos pessoas extraordinárias no nosso meio. E aí, nós temos grandes juristas, grandes escritores, grandes jornalistas. Meu Deus do céu, a nossa fé não nos desqualifica, por favor.
Pelo contrário, a nossa fé nos motiva Como a é crescer a senhora que refuta essas críticas, que nem o Guga falou, quando aparece diretrizes, que nem a senhora postou esses dias aí, e políticas de trabalho à população LGBT. O pessoal dá um nó na cabeça, fala, mas ela deixa eu falar uma contra, coisa. ela é a A favor. ministra não é doidinha só pro público, a ministra é doidinha pro segmento cristão também. Tá? Então, assim, eu não sou unanimidade no meu segmento. Alguns acham que eu sou uma pastora inclusiva. Sou. Eu quero inclusão, eu quero uma nação de inclusão. Então, o meu próprio segmento, às vezes, me critica. A senhora é muito liberal, a senhora sabe aquela coisa? Soltinha. Veja só, e esse discurso eu faço com a minha igreja. E eu, dentro da minha igreja, eu puxo a orelha da minha igreja. Nós viemos para todos. Jesus veio para todos. Sim. Nós estamos aqui para todos. Então, o segmento LGBT é um segmento do meu coração. É uma coisa minha. E luto por eles. Alguns acham que eu sou homofóbica. Pelo contrário. Tá vendo? Há anos dentro da igreja. Há anos dentro da igreja. Há anos dentro do meu segmento. Eu fui questionada pelo meu envolvimento com o segmento. Então é o seguinte, dá um pau. Com relação ao LGBT, eu vou continuar lutando por eles. E se precisar, eu vou pra rua com pau defendê-los. Isso aí, cuidado, calma. Direito de adoção também? Depende do pau. Direito de adoção Isso já também? está estabelecido. Isso já está estabelecido por lei. É que são dúvidas que estão chegando. Nenhum direito Mas a calma aí, menos. tem uma nenhum direito distorção a na menos. sua fala o tempo inteiro. Agora a gente tá mais brother, dá pra trocar uma ideia aqui com a senhora. Você já chavecou o Caio Coppola, vamos marcar um karaokê. Ele ficou Eu com quero fazer um ciúme. rolê com a Tu senhora. é lindo também. Também, vamos jogar uma tranca, vamos ver como é que você sai no Noronhense. Eu queria fazer uma pergunta específica sobre o Frozen, né? Que é de novo que vem no Twitter. Ele Não é adora. chato. Não, eu quero falar. Ela quer falar, não é chato. Sabe por quê? chato. Sabe Não por é que não é chato? Porque é trending topics e você tá senhor. A gente tá aqui mais moderno. Quando vem essa pauta. Deixa eu falar, o Frozen não vai resolver o problema. Não vai da resolver, escola. mas é onde é trending topic. Vocês estão com pautas sei. conservadoras. Não vai, mas tá o tempo inteiro. Falam lá, tem um vídeo que é antigo, né? Comigo e E dentro aí- da igreja. E Dentro da conversando igreja, com num pais, outro contexto. Com pais e com líderes de E criança. você fala que a Frozen seria lésbica, Sim. porque ela vai terminar sozinha, congelada e vai Sim. dar um beijo na boca de uma outra princesa. Sim. O que você acha? Você acha que o desenho influencia? O que não, você quis veja dizer só. com E essa outra fala? coisa, Ali- só pra complementar Pera aí, essa Calma aí, gordão só pra tarado. complementar essa pergunta pra ela ir de uma vez. Inclusive, uma das criadoras da Frozen disse que é a possibilidade. Como que Sim, você agora encarou isso aí recentemente tudo? saiu uma outra matéria. Eu estava ali apresentando matérias em que estava anunciando que Frozen voltaria como lésbica. Gente, nada contra, quer apresentar, mas combine com a família. Por exemplo, eu sou apaixonada por Frozen. Imagina eu levar minha menina, que eu ainda não conversei com ela sobre a homossexualidade, eu ainda não introduzi esse assunto para ela, eu levo a minha filha de 3 anos pro cinema e a menina é chocada na tela com... Mãe, o que é isso? A mãe não teve tempo de conversar. Então, ali a minha crítica é... Faça. Combina com a mas família? Combine com a família. Como combina? Avise a família Ela que que vai no ter. filme Ah, vai tá. ter uma cena. Era só isso. E é o que eu tenho falado o tempo todo. A família precisa estar nesse processo. E o que aconteceu muitas vezes, usurpar o direito da família. Deixa eu usar o meu exemplo, por favor, me permitam. Eu sou mãe de uma menina indígena, não sequestrei, tá, gente? Essa é outra. Não outra sequestrei. É a Índia, não Não foi? sequestrei nenhuma criança indígena. Nem Ainda. sem ser Ainda. Ó, Olha, deixa eu completamente. te falar pra Olha, vocês. Se você quiser levar um, Leva alô, aí, aquele ali, ó, Manauara. Leva ele A gente ele é paga, filho do a gente Chiquinho. paga. Leva ele lá. Na cultura da minha filha, Ele ó, vem com Peraí, um deixa eu- birimbau. vocês sabiam que nós temos povos indígenas no Brasil que não aceitam a homossexualidade? E que os meninos que se revelam homossexuais sofrem. E eu tenho até histórias de assassinato, ok? A cultura da minha filha não aceita a homossexualidade. Ela nunca tinha ouvido falar. Quando ela veio morar comigo, eu estava me preparando para falar sobre isso com ela. Mesmo porque a melhor amiguinha dela era filha de 2 lésbicas. E a minha filha dormia na casa dela, estava lá o tempo todo. Aquele casal me ajudou muito a criar minha filha, a fazer a inclusão da minha filha na escola, porque a minha filha teve todos os tipos de preconceito por ser indígena. Eu estava me preparando para conversar com a Lulu, que tem homens que amam homens no Brasil, mulheres que ficam com mulheres. Eu estava me preparando. Antes de eu conversar com a minha filha, ela estava aprendendo português ainda, a minha filha foi surpreendida na escola com uma cartilha indevida. E aquela cartilha foi uma das que eu mais critiquei em 2008. A minha filha recebe uma cartilha que estava para crianças a partir de 12, mas eu quero lembrar vocês, numa escola que tem criança de 12, tem de 6, tem de 7.
Tem de 8. Era uma cartilha para criança a partir de 12, em que trazia 2 mulheres se beijando, e lá embaixo eram gravuras das mulheres com a língua de fora, e ainda estava escrito o seguinte: o objeto de prazer da mulher é a lésbica. É bom que a lésbica use camisinha na língua. Era esse Na cartilha, tava? Caceta. Era esse nível. Aí o que acontece? A minha filha foi surpreendida com aquilo e ela chegou em casa assim, mãe, muito grave, não falava português, o que é? Mulher com mulher, homem com homem. Naquele momento, eu senti o que uma mãe sentiria com uma criança de 2 anos sendo surpreendida. É só isso, aquela crítica do Flores era isso. Combine com a família, deixe muito claro de que vai ter um diálogo, vai ter uma... Mas é difícil isso aí. Puta, combinar isso é com o filho. Quando o gatinho beija perna longa num desenho animado, tem que combinar, tem que falar pra família antes que vai ter um beijo que pode ser zoofilia, ou você encara isso como uma brincadeira infantil? Eu não era nascida na época do perna não é pra longa. ser visto dessa maneira. Inclusive, o prefeito Marcelo Crivella fazia uma pergunta pra você aqui, complementando o Guga Noblar. Você foi contra a minha investida de censurar os gibis do Rio. Por que foi isso? Por que você se portou assim? Eu nem me manifestei, prefeito, porque eu estava fora do Brasil, não deu tempo de me participar dessa polêmica. E tem uma coisa, prefeito, eu tô tão ocupada, prefeito, salvando criança da violência, tô trabalhando tanto que eu não tive tempo de cuidar desse assunto. Quando alguém perguntou a forma como ele recolheu, me disseram, gente, eu não li nada sobre isso, eu estava fora do Brasil, não pude voltar a esse tema, que me parece que o gibi estava numa altura para adultos, né? Não estava sendo distribuído, estava sendo... E parece que interpretaram errado. Ali, se houve uma interpretação errada do prefeito, ele errou. Ele errou sim, tá? E foi nesse sentido que eu falei. Se estava sendo direcionado a um público, se estava sendo conversado com os pais, se estava sendo dito para os pais que tinha ali, tá tudo certo, entendeu? Isso, Então, porque o problema disso, meu querido Caio Coppola, você que é um cara centrado, é o seguinte, a quem cabe a educação dos filhos, né? Sim. Não, mas porque se você tutela pro Estado, você tá refém do que o cara pensa. Com certeza, imagina, você submete a nova geração a poder político, mas e a família? É engraçado isso, a família vai tirar a responsa? Então, a gente vê esse comportamento muito presente no socialismo, né? O socialista é um grande oportunista. Ele vai pegar o adolescente naquela fase que ele está criando a sua identidade individual, né? E o que ele faz? Ele tira, né, na busca pela individualidade, obviamente você se distancia, isso é um processo natural, você se distancia da influência paterna, da influência materna, só que eles trocam, vamos dizer assim, essa autoridade, que é uma autoridade que ama, por outra autoridade, que é a autoridade do Estado. Né? Claro. Então isso é gravíssimo, até porque o Estado, ele não tem amor, o Estado ele tem interesse, então ele instrumentaliza a juventude para atuar conforme os seus desígnios, né? Então isso é muito perigoso. E eu queria só destacar, porque eu aqui no Twitter tava... Você ama os socialistas, né? Como você gosta da turma, né? Saião da massa. Eu acho que como você ama, eu acho que faz parte. O contraste faz parte, realmente é mais fácil você mostrar a luz na presença das trevas. Mas falando aqui sobre o Twitter, eu pedi para as pessoas fazerem perguntas para Damares, eu tô chocado, porque 99% dos comentários são elogiosos à senhora, não querem fazer pergunta, querem simplesmente mandar amor de ressonância. Não, porque é o seguinte, não é isso, o que acontece é o seguinte, existe uma elite, certo, corporativista, que é a grande imprensa, que só ataca a ministra, e isso é completamente incompatível com a realidade que a ministra percebe nas ruas, com o amor que ela recebe. Agora, eu recebi uma pergunta densa aqui, que eu queria fazer para a senhora, sobre isenção de impostos para igrejas. Aqui a Riane Rigaud, ela usou a terminologia equivocada, na verdade é imunidade tributária. Mas a senhora concorda que as igrejas têm que ser imunes a tributos? Veja só, o que é o patrimônio da igreja? Ele é constituído de dízimos e ofertas. Quando o fiel leva o dízimo e a oferta para a igreja, ele já pagou imposto do dízimo e da oferta. A gente tributar a igreja é bitributação e isso é crime no Brasil. Mas isso acontece na minha empresa, quando eu vendo alguma coisa, a pessoa também ganhou dinheiro e já tributou, e você também tem que eu vendo bancar. E pago. As empresas também é isso. Ó, essa é uma discussão que ela está muito mais recheada de conteúdo ideológico. Não, a minha pergunta não é ideológica.
entidades religiosas do que a realidade mesmo. As igrejas têm um trabalho social extraordinário, gente. Todas fazem, algumas se omite o seu papel social, mas a maioria das igrejas tem um papel social extraordinário no Brasil. Então, eu sou contra hoje a gente tirar a imunidade tributária da igreja. Inclusive para IPTU, ministra, que é uma dúvida corrente também do pessoal. A questão do IPTU o templo, a sede do templo, ele é liberado do IPTU. Tá? Isso está garantido, é constitucional. Nem o município, nem o estado, nem a União pode tributar os templos, tá? Isso já acontece há anos. Eu sou contra qualquer modificação, a não ser que me prove que isso vai mudar a economia do Brasil. Eu também sou contra, viu? Tributação e não vai mudar a economia do Brasil. Tributação de templos religiosos, eu explico por quê, ministro. Eu sou contra imposto comigo. Os outros podem meter comigo, não. É porque, na verdade, as pessoas querem usar direito tributário, como direito penal. Eles querem penalizar os charlatões da fé, os charlatães da fé com imposto. Existem. Peraí. Esses precisam ser contidos. E eu conheço um monte. Repare bem. Peraí. Eu preciso fazer um break. Rapidinho. Fica mais um pouquinho, ministro. Com toda alegria. Salva pelo gongo. Olha lá, hein, ministra. Daqui 5 minutos a gente volta. A ministra Damares está aqui com a gente. Mande a sua pergunta, @Programa Pânico. Boa. Remove a minha pedra, me faz um milagre. Muda minha história, me chame para a glória, ressuscita-me. Eu sou intelectual, só não fiz faculdade porque eu sou meia burra. Mas eu adoro o programa. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Presença ilustre hoje. A ministra Damares Alves está conversando aqui com a gente. Evidentemente, estamos julgando-a nos twitters da vida. Uns estão falando tão assim, conhecendo o outro lado da ministra. Outros estão falando... Mas você sabe, ministro, eu estava pensando cá com os meus botões agora. No final das contas, nós, brasileiros, não queremos muita coisa. Isso é que é o problema. Porque, se você pensar bem, o que a gente quer? A gente quer um trabalho, a gente quer ter uma casa legal para morar, a gente quer sair de casa com segurança, não ter um bandido, não sair com medo. A gente quer fazer um churrasquinho no domingo, né? É isso que a gente quer. Um futebolzinho. Proteção de vidas e propriedades. Né? É tão simples o que a gente realmente quer da vida, né? Sim. E tá tanta confusão, tanta... Por que a senhora acha que tá tanta complicação aqui? Quer discutir Frozen, cor azul, cor fumaça. Como se o Brasil fosse uma maravilha, como se a gente estivesse morando no melhor país do mundo. Né? E a gente deseja pouco e a gente tá problematizando toda... E assim, Emílio, isso me angustia às vezes. Eu tenho tantos desafios, Emílio. Nós temos tanta coisa para fazer e às vezes a gente se perde em brigas tão idiotas, confusões desnecessárias. Por exemplo, Emílio, eu estou com um desafio hoje no Brasil que é o suicídio e a automutilação de crianças e adolescentes. E a minha própria história trouxe esse debate também com uma força maior. Quando eu estava aos 10 anos em cima de um pé de goiaba querendo me matar. Sim, eu sou a ministra da goiabeira. Eu estava no pé de goiaba e estava chorando naquele dia e queria me matar aos 10 anos. A partir daí, por que eu queria me matar aos 10 anos? Só foi uma menina com 10 anos que pensou em se matar no Brasil? Não. As crianças estão querendo se matar. Nós já temos, gente, registro no Brasil de crianças de 6 anos se suicidando. No SUS já tem registro de 6, 7 anos. A menina mais jovem que fala comigo no ministério, eu falo com as crianças, eu sou uma educadora, eu sempre trabalhei com criança. E o que eu melhor sei fazer, gente, é trabalhar com criança. E eu ainda tenho os meus grupos de criança. A mais jovem que está falando comigo, que está se cortando e quer morrer, tem apenas 7 anos. Nossa. Absurdo. Se vocês observarem o número de crianças de entre 10 e 12 anos que estão se matando no Brasil, e quando você pergunta a essa criança por que está se cortando, por que quer morrer, todas elas, Emílio, lá do Rio Grande do Sul, Amapá, e eu acompanho isso já há uns 4 anos, todas falam a seguinte frase: dor na alma. Por que essas crianças estão com tanta dor na alma? Essa geração está em profundo sofrimento. O que aconteceu que nós provocamos? Aonde eu errei como educadora, como pastora, como mãe? Aonde eu errei como cidadã? Que nós estamos provocando tanto sofrimento a esta geração. E vou te falar, Emílio, você conversar com um pai que perdeu um filho de 11 anos enforcado, esse pai nunca mais é o mesmo.
Chegar em casa e encontrar um filho de 10 anos morto, vítima do suicídio, nunca mais é o mesmo. Pelo Então, amor de assim, Deus. aí eu tô com esse número absurdo de crianças se cortando, se matando. Por um outro lado, eu tô lá com um número enorme de crianças sendo abusadas. E agora, Emílio, eu descobri o inferno do inferno, que é o estupro de bebês no Brasil. Meu Deus. Isso me deixa assim, eu tenho que combater isso, eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que trabalhar. E aí eu fico lá vendo o pessoal brigando por causa de Frozen. Tá? Lá brigando por causa do azul e amarelo. Do azul e rosa. Amarelo não, azul e rosa, Azul e rosa. Então, assim, gente, por favor, vamos parar de brigar. Vamos fazer um pacto pela infância no Brasil. Vamos fazer um pacto pelos bebês no Brasil. Tem sido, e talvez, e assim, programas como esse que me dá a oportunidade de falar sobre isso. Gente que tá do outro lado vai acabar concordando comigo. Chega de briga no Brasil. Vamos nos unir, vamos fazer um pacto pela Ministra, família. por que a senhora acha que chegou a esse... Eu também sou pai, eu também... Vejo a molecada, e vejo a molecada muito ansiosa, muito querendo resultado imediato. Eles não têm a mesma coisa. Nós somos velho, né? Curto prazista. Somos velho, nós estamos esperando só a aposentadoria do INSS para falar tchau, obrigado, já foi. Jogar uma bote. Onde você acha que foi que aconteceu isso para ter uma geração tão ansiosa, tão... Eles falam de depressão, né? É difícil a gente avaliar e falar, puta, onde é que a gente errou? Onde é que foi esse gap aí que teve? Aonde começou? Olha, essa geração não sabe lidar com conflitos, Emílio. Todos nós aqui passamos por o bullying uma vez ou outra na vida. Sim. E lá na infância a gente lidava com o bullying do nosso jeito. Bacana. O bullying, ele é devastador, ele é terrível. Mas essa geração não suporta o bullying. As crianças se matam. Uma das razões é o bullying. Muito suicídio em adolescente. Por causa do bullying. Essa geração não sabe lidar com conflitos, não sabe lidar com a sua dor. E nós vamos ter que entender esse fenômeno, vamos ter que nos reinventar, talvez, Emílio. E você não imagina, Emílio, o que a fila de pais no meu gabinete. Você sabia que sai pais do Amapá, lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, para ir no gabinete conversar comigo, tentando encontrar em mim a resposta. É muito peso, gente. Então, muita responsabilidade. Então, mas aí não é terceirizar a educação dos filhos? Porque às vezes a gente se sente culpado como pai, que é o que você estava falando. Porra, onde é que eu errei aqui? Tá. Onde é que eu errei esse negócio? Sim. Porque eu não sei você, eu era que nem preá. Tá gordinho, tá bom, vai pra vida e se dane, rapazinho. Temos que ter um cuidado, Emílio, por favor, e a gente culpar tão somente a família. Do outro lado, com certeza, tem um pai que perdeu um filho e que já está se sentindo culpado por isso. Nós vamos ter que fazer uma reavaliação do nosso comportamento e como sociedade também. Vamos fazer a meia-culpa. A família não é culpada sozinha. Vamos fazer essa meia-culpa. Um dos motivos que as crianças, Emílio, estão se matando é a confusão em suas identidades. Eu converso com essas crianças, elas estão confusas em suas identidades. E nós vamos ter que entender o que a gente fez para elas terem dúvida de identidade. As crianças não têm uma visão de futuro. Eu me lembro, eu com 12 anos, eu sabia exatamente o que eu queria. E eu já planejava a minha vida. As crianças hoje não têm perspectivas. E eu vou dizer uma coisa, vocês podem até fechar os microfones aqui. Não. Opa, não. A fé é muito importante também. Você acha que é isso? Às vezes olha, eu penso não é isso. só isso, Emílio, mas olha... Às vezes eu penso nós somos um ser, Emílio, nós somos um ser complexo. E a gente tem que entender essa complexidade do ser humano. A ciência admite que a fé é importante. Então, assim, também nós arrancamos Deus das crianças, arrancamos a esperança. A fé, gente, é uma esperança do que não se vê. E nós tiramos essa esperança do que não se vê. Então, também, Emílio, então é um conjunto. Mas, assim, não vamos ficar procurando o que aconteceu. Vamos tentar encontrar a seguinte resposta. O que fazer? Agora, a gente focar no que fazer daqui pra frente. Vamos salvar essas crianças. Tá vendo como é fundamentalista esse discurso? Pera aí, ó. Calma aí, Depois reclama. Eu estou falando de Estou falando agora. Tá dizendo de religião e tá fazendo um discurso contra a identidade de gênero, que é outro discurso que hoje. Que identidade de gênero? Ela falou de gênero, de que criança não tem de mais. gênero, não tem identidade. Não tem identidade nesse sentido, não foi ministra. Ela falou, tá falando Pode de gênero. perguntar pra ela que tem a ver com Que isso. gênero, tá doido? Não é. Eu acho que é confusão. De gênero, tudo pra você. Não foi, mas não foi gênero, ministro. Calma. Criança não tem identidade. Não é isso, não. Confusão Ô, em sua ministra, você identidade. não acha que a criança hoje em dia não é tão criança como era no meu tempo, por exemplo? Porque eu, Faz até tempo. 10 anos, eu, brincava de boneca. Ó a Hoje em coroa dia, falando. a criança, ela tem Coroa um celular muito cedo. E hoje em Boneca dia, de as crianças, madeira. elas não brincam mais. Você não vê a criança brincando. Médico. Você vê a criança no celular ou você vê a criança no iPad. Tá tudo não muito será rápido. que é isso? Rebolando, ouvindo a Marina, Anitta. tá tudo muito E a rápido. permuta? E nós vamos ter que entender.
A própria revolução tecnológica está provocando isso. Quer ver uma coisa, Marina? Nós temos estudos sobre o afeto. Um dos ingredientes para o afeto é o olhar dos olhos. Desculpa, mas eu vou falar de Deus de novo, tá? Deus é tão perfeito que ele fez o peito da mulher aqui, ó. Para quando a mulher estiver amamentando, olhar nos olhos da criança. Essa troca de olhar, ela é essencial para fortalecer o afeto. Mas hoje a gente trocou o olhar da mãe pelo um tablet. É verdade. A criança com 3 meses já está na galinha pintadinha. O olhinho da criança está pronto para a galinha pintadinha, para tanta luz. A partir de 3, 6 meses, nós estamos levando as crianças a uma exposição de luz excessiva, com 3, 4 meses. E a mãe não está cantando, quem tem que cantar a galinha pintadinha é a mãe, não é o tablet. Então, assim, essa revolução tecnológica também tem nos levado a alguns caos. E a gente vai ter que, talvez, apagar um pouco as telas. Então, a senhora está falando que é contra a galinha pintadinha. Não! Eu sou apaixonada pela galinha pintadinha, por favor. Fundamentalista. Gilberto de Menstein, você já tem a sua manchete. Alô, Catraca Livre, você já tem a manchete de você. A linha não tem gênero. Marina, fortalecimento de relações humanas. Acho que esse é o segredo. Você respeita o de Menstein aqui, que ele é o Dilma Stein. Dilma Stein. Vendo como é que é, né? Eu acho que isso aí, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que não é que é problema, a vida, pô. A vida é assim, difícil, né? A vida é assim, ela vai mudando. A revolução, essa revolução que a gente digital, teve, né? que chegou do momento pro outro, que eu acho que esse aqui é o... Por isso que a molecada tá fraca aí. Não é que é fraco. Porque falta uma coisa. Quer ver uma violência contra a criança que eu descobri o mês passado e eu não sabia que existia? Vocês agora vão ficar pasmos. Só assusta a gente também, né? E essa é realmente atípica. Nós estamos fazendo um trabalho no Ministério sobre um projeto chamado Reconnect. Nós queremos conversar com as famílias para se reconectar. Inclusive, vamos lançar o projeto Detox Digital. Um dia inteiro o Brasil passa por um detox, tá? Porque o vício da tecnologia, ele é evidente. Aí, um especialista foi fazer uma palestra no Ministério e ele disse que já temos adolescentes no Brasil que compram fraldas geriátricas para colocar fralda para ficar o maior número possível sem precisar se levantar para ir no banheiro. No show. Mas aí, olha, além disso, ele trouxe uma outra informação. Alguns pais que do loucura Brasil, isso. Tem evidências, dados, tem pessoas que ficam... Esse cara, ele é um especialista, ele é muito bom. O doutor Gabriel, daqui a pouco eu vou lembrar sobre o nome dele. Leia os livros dele. Veja só, ele trouxe para nós que alguns pais começaram a procurar ele no site dele porque estavam recebendo crédito em moedas virtuais, em bitcoins. Esses pais estavam recebendo créditos e não sabiam, eles não usam essa moeda. E foram atrás, descobriram que enquanto os pais estão dormindo de noite, adultos estão contratando crianças para serem consultoras de jogos. Adultos que estão jogando e não sabem pular o nível, encontram uma criança que está ali, que sabe aquele jogo e contrata a criança e paga em moeda virtual. Nós estamos diante de uma nova modalidade de trabalho infantil no Brasil. Adolescentes e crianças sendo consultores. Crianças com bitcoins, é uma denúncia. Emílio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu também gostaria. Isso. Professor Vila, professor Vila. A senhora falou em Bitcoin, claro que eu conheço muito bem. Tem minhas aplicações em Bitcoins maravilhosas e tal, pujantes e acachapantes. E a senhora barrou, falando de Bitcoin, a senhora barrou um projeto de cerca de 40 milhões de bitcoins indígenas. Eu gostaria de saber de criptomoeda, mas é a mesma coisa, não existe. Isso aí, fica na economia, tá? Não fez Harvard. Foi o meu primeiro ato como ministra às 8h30 da manhã do dia 2 de janeiro. Gente, e tá todo mundo perguntando por que essa ministra se envolve tanto no combate à corrupção. Eu acredito que a corrupção foi a maior violação de direitos humanos do Brasil. Concordo. Foi a corrupção. E estamos trabalhando nessa linha. Às 8h30 da manhã do dia 2, eu tive que barrar um TED, uma transferência eletrônica de dinheiro de quase 44 milhões de reais da FUNAI para o Instituto do Rio, para se criar, entre as iniciativas, moeda virtual para índio. Sim. Gente, você acha que índio precisa de moeda virtual? Índio quer comer tomate. E aí eu consegui fazer, interromper isso. Esse processo foi... Nós instauramos uma ação administrativa interna, está sendo investigado, porque eu achei aquilo um absurdo. Tem um índio morrendo de dor de dente no Brasil. Índio morrendo de fome. E a FUNAI transfere para o Instituto para criar
Indiocoin. Francamente. Ministra, pergunta pra Eu quero- encerrar aqui, eu pode ser? preciso encerrar. Vai me, Eu preciso vai me encerrar. cortar pela quinta vez, Não, Emílio? você já falou bastante. Fora de time? Deixa eu agradecer a ministra. A ministra tem um Acabou? horário para sair. É jogo rápido. Acabou. Não, eu sei que Muito você tem um apropriada compromisso aí. Tem karaokê. Ministra, obrigado por você ter vindo, Karaokê. conversado com a gente, batido um papo aqui. Dá um palhinho de trocamos Frozen pra nós. Muitas ideias Muito obrigado, aqui no Pânico. Boa sorte. Combinar um rolê. É uma paróquia muito difícil para administrar. Índio, criança, família, Não resolvemos nada mulher, também, né? Quilombos, LGBT. proteção à testemunha, proteção à criança ameaçada de morte. complicado. É muito O complexo. que são os direitos humanos pra você? É isso aí. Você não percebeu que acabou o programa, você Pacol? Ah, no time certinho da Lua. Direito à água é direitos humanos. Direito à habitação é direitos humanos. Proteção de idosos é direitos humanos. Boa. Proteção da vida é direitos humanos. Nós estamos fazendo essa releitura com o Brasil sobre o que é direitos humanos. Direitos Fala pro humanos, Bolsonaro. Estamos conversando com ele, ele sabe. Ó. Deixa eu falar uma coisa. Temos um extraordinário homem governando essa nação. Bem feito, Acreditem. doutrinado. Obrigado. Ministra Damares conversou com a gente aqui no Pânico na programação da Jovem Pan. Obrigado, viu, ministra? Valeu, obrigado, gente. Nós vai ali e volta.